E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os resultados do terceiro TRI de 2022 da JSL. Para você que já me acompanha, você sabe que eu invisto diretamente nas ações da JSL e indiretamente nas ações da Simpar, que ela é uma holding que tem a JSL dentro do seu portfólio. Lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, e se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Bora lá! Antes da gente ir para o resultado do terceiro TRI, para quem ainda não conhece a JSL, há 21 anos somos a maior companhia de logística rodoviária do país. Essa parte aqui é interessante porque ela é a maior companhia de logística rodoviária, porém o segmento de logística rodoviária ele é muito fragmentado, o que gera grandes possibilidades, porque você pode crescer de forma orgânica, que seria ali desempenhando um ótimo papel e ir ganhando clientes ao longo do tempo e aumentando o seu mercado, ou aumentando o número de clientes que você tem e oferece esse serviço logístico, ou de forma inorgânica, através de aquisições. Então você consegue expandir essa sua parte logística rodoviária de uma forma tanto orgânica quanto inorgânica, prestando um bom serviço ou efetuando aquisições de concorrentes. Com 65 anos de história, e com o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos do Brasil. Essa parte dos 65 anos eu acho ela relevante também por conta do seguinte: ela é uma empresa que ela já sobreviveu ao tempo, e ela não sobreviveu a qualquer tempo, ela sobreviveu a um tempo no Brasil, que sempre tem cenários inflacionários e com altas taxas de juros. Então isso passa uma credibilidade também para a empresa, porque se ela conseguiu passar por todos esses períodos complexos ao longo do tempo, com inflações altíssimas e taxas de juros sempre muito altas, ela passa para mim uma certa credibilidade de que ela é uma empresa que, num cenário ruim, ela conseguiu sobreviver e performar de uma forma atrativa. Imagine um cenário onde fique com inflações e taxas de juros menores. E aqui ela mostra que ela faz parte de todo esse processo logístico, ela faz tanto a entrada de matéria-prima para a indústria, ela leva o produto final, entrega na última milha para o cliente final, ela faz transporte de carga, ela faz armazenagem, ela traz todo esse contexto logístico, seja trazer uma matéria-prima para ser transformada, levar esse produto que foi transformado para outro lugar, levar do distribuidor para o consumidor final. Então ela tem todo esse contexto, faz armazenagem, então ela é bem completa nessa linha de serviços. Um ponto que eu acho bem interessante da questão da JSL é o seguinte: aqui a gente está vendo a diversificação da receita líquida com base no terceiro trimestre de 2022. Ela é uma empresa que ela é bem diversificada, então quando você investe na JSL, aqui na questão de segmentos, você está investido em operações dedicadas, transportes de cargas, armazenagem e distribuição urbana. E tem essa diversificação por setores aqui também, como papel e celulose, alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, bens de consumo e automotivo. Eu considero essa parte interessante principalmente para pessoas que às vezes querem investir em commodities, como por exemplo papel e celulose, a siderurgia e mineração, mas tem um pouco daquele medo por questão do preço da commodity variar muito, questão de dólar. Então aqui é uma forma de você se expor indiretamente a esse tipo de commodities. E na parte de resultados, a gente consegue visualizar o seguinte: receita bruta de 1,9 bi, ou seja, 36% de aumento em relação ao terceiro TRI de 2021 e 13% de aumento em relação ao trimestre passado, que foi o segundo trimestre. O EBITDA ele é como se fosse uma estimativa de geração de caixa da empresa. Um aumento de 51% no EBITDA referente ao terceiro TRI de 2021 e um aumento de 19% em relação ao segundo TRI de 2022. Essa parte aqui é uma parte bem interessante, porque, como eu comentei, a empresa ela cresce de forma orgânica e inorgânica. Então ela faz diversas aquisições ao longo do tempo. Quando você faz uma aquisição, você tem ali uma saída de caixa, né, para fazer essas aquisições, ou um empréstimo, e daí vai incorrer em alguma questão de juros, também é uma despesa financeira, e demora um pouco para essa receita incorporar nos resultados. Então, não necessariamente você já tem um retorno de EBITDA no mesmo momento em que você fez esses investimentos. Então, esse descasamento às vezes pode fazer com que você tenha uma interpretação errada. Mas o ponto principal é que você visualize o EBITDA da JSL como algo extremamente importante, porque como ela faz essas aquisições, ela cresce de forma inorgânica, você sempre vai estar tendo uma possibilidade de incremento de resultado aqui, o que levaria esse EBITDA para cima. E dependendo do momento que essas aquisições foram feitas, talvez você não conseguisse visualizar esse resultado aqui no relatório. Então você poderia ficar com uma informação distorcida. E aqui na parte do lucro líquido, a gente vê que o lucro líquido teve uma queda de 38% em relação ao terceiro TRI de 2021. O lucro líquido do terceiro TRI foi de 42,2 milhões.
Essa parte aqui, muitos investidores olham só para essa questão do lucro, então você já iria pensar o seguinte: "Pô, se o lucro caiu 38%, então a ação performou mal, a tendência é que ela desvalorizasse", mas não foi isso o que aconteceu, principalmente se você olhar, as ações da JSL tiveram uma grande valorização ao longo do tempo. Essa parte de lucro aqui, primeiramente, que depende de vários fatores, a gente tem até um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês poderem assistir, e esse lucro não seria de fato o lucro, porque isso daqui ele é considerado por regimes de competência conforme vão ocorrendo os fatos, e não necessariamente teve uma entrada ou saída de caixa ainda. Então, isso daqui é um ponto a se levar sim em consideração, mas você precisa se unir com outras informações, como por exemplo essa questão aqui de um aumento de 51% de EBITDA, porque aqui você estaria tirando depreciações e amortizações, despesa financeira em relação aos empréstimos e tirando a parte dos impostos. Então você poderia imaginar que em um cenário normal e em um cenário onde a nossa taxa de juros estivesse mais reduzida ou que a empresa não estivesse tão endividada, uma geração de caixa seria aproximada com base nesse valor aqui. Principalmente quando a gente olha aqui na DRE, a gente consegue visualizar esse cenário, né? O EBITDA aqui na casa de 298 milhões, conforme informado no terceiro TRI, e em despesa financeira, olha a diferença. Em relação ao terceiro TRI de 2021, 66. Em relação ao terceiro TRI de 22, 187. O que isso daqui acontece? Como a nossa taxa de juros sobe para combater um pouco da inflação, a despesa financeira, os empréstimos acabam ficando mais caros, então isso daqui sobrecarrega muito o resultado. A gente consegue visualizar que praticamente daqueles 298 de EBITDA, 2/3 são de despesa financeira. E fora que aqui também pode ter tido novas aquisições, o que aumentou a questão dos empréstimos e também poderia aumentar essa despesa financeira. Mas em um cenário normal, onde essa taxa de juros vai cair em algum momento, e ela se normalizando em cargas menores de taxa de juros, isso daqui daria um fôlego também para o resultado da JSL. Por isso que a gente comenta de não olhar necessariamente para lucro ou prejuízo, porque você está vendo uma foto no tempo, mas olhar sim no que ela está construindo. Então o EBITDA aqui, ele vem mostrando que se ela tivesse um peso menor de despesa financeira, esse resultado de lucro poderia ser muito mais atrativo. Aí você poderia falar, mas pô, careca, esse negócio aí tá meio louco, né? 198 milhões de despesa financeira, será que a empresa pode quebrar? Aí quando a gente olha a estrutura de capital dela aqui, a gente consegue visualizar que ela tem uma dívida muito focada a médio e longo prazo, que aqui em 2025, 2026 que ficariam as dívidas maiores. Porém, ela tem um caixa aqui também que ela consegue ir suprindo essas necessidades de curto prazo. E ao longo do tempo, ela pode fazer rolagem de dívida e outras coisas aqui atrás. O prazo médio da dívida de 4,9 anos, liquidez suficiente para amortizar a dívida até 2025. E aqui a gente tem um rating de crédito que ela é AAA, então é uma empresa que ela é considerada uma boa pagadora. E na questão aqui de dívida líquida sobre EBITDA, você pega a dívida bruta, tira aquela questão ali do caixa, aquele dinheiro que tem uma liquidez mais rápida, você fica com uma dívida líquida dividindo pelo EBITDA, que é aquela métrica que a gente viu de 298 milhões. Em relação à dívida líquida sobre EBITDA, ela está aqui numa casa de 3,2 vezes, e quando você visualiza de forma anualizada, 2,7. Esse padrão aqui de 3 é um padrão assim, ó, não tá bom, não tá ruim, mas tem que ir controlando. Mas é uma estimativa que a própria empresa de que ela vai tentar seguir nesses padrões aqui de 3. Então não é nada preocupante, principalmente em relação aos ratings de crédito e em relação desse caixa que ela tem para conseguir suprir essa dívida ao longo do tempo. E quando eu comentei sobre aquela questão de crescimento inorgânico através de aquisições, a gente tem aqui crescimento com geração de valor. Geração de valor com as empresas adquiridas, capacidade de transformação e crescimento potencializado ao unir independência de gestão, ganhos de escala, complementariedade de serviços e diversificação de setores, ou seja, ela faz aquisições de empresas que conseguem ter uma sinergia dentro do seu portfólio. Aqui a gente vê que o crescimento acelerado em todas elas, a gente vê o percentual de crescimento das empresas, o crescimento dos setores da economia real. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque quando você faz aquela aquisição, você vai ter aquele... Primeiro você faz uma aquisição de algo que vai ter sinergia. Então a tendência é de que você consiga melhorar a sua receita, porque às vezes você consegue oferecer um serviço a mais, faz ali um cross-selling,
e daí você consegue também ter uma base de receita maior. Fora isso, você consegue, através do seu know-how, através do seu conhecimento, otimizar essas performances dessas empresas. Então, elas conseguem talvez avançar outro patamar aqui ainda. E quando você faz essa aquisição, você tem esse desembolso de caixa. Porém, esse resultado, essa receita, vai vir ao longo do tempo. Por quê? Porque primeiro que é momentaneamente uma aquisição, e você vai fazer essa integração com a sinergia, você vai fazer essa potencialização de processos, então ela vai aumentando essa receita ao longo do tempo, e quando essa receita começa a entrar de forma crescente, ela vai aumentando também esse EBITDA da empresa. Por isso que eu falei para vocês não olharem tanto para o lucro, mas olharem para essa questão de incremento de EBITDA, principalmente por conta dessas aquisições que são feitas ao longo do tempo e potencializadas. O meu preço médio nas ações da JSL está na casa ali de 5,71. Se eu não me engano, ela fechou a cotação aqui na casa de 8,17 no último pregão, não me recordo certinho, mas aqui ó, no fechamento de 31 de outubro a cotação estava em 7,66 com recomendação de compra das 11 analistas que cobrem o papel. Isso daqui não é uma recomendação de investimentos minha, eu só estou trazendo os dados do relatório e no relatório deles eles têm essa composição com algumas recomendações de algumas casas de análises com preço-alvo e tudo mais. Assumindo a média de preço-alvo das ações encontradas na tabela abaixo, a ação possui um potencial de valorização de 52%, porque eles pegaram aqui essa média de 11,56, se basearam nesse valor aqui de 7,60 e fizeram essa possibilidade de valorização das cotas. Aqui a gente vê os preços alvos, todos eles acima do preço atual, né? Mas é válido lembrar o seguinte, essas revisões aqui, elas são todas anteriores a esse resultado. Então, com esse resultado do terceiro trimestre, essas projeções de preço-alvo aqui, elas podem ser alteradas para baixo, para cima ou mantidas. Então, é válido também que você faça uma outra pesquisa antes de investir apenas por conta disso. Você precisa entender melhor da empresa, ver se ela faz sentido com o seu perfil de investidor, com o seu portfólio, se ela tem essa sinergia de investimento para o seu portfólio. Como eu comentei com vocês, eu tenho uma posição nas ações da JSL, está num preço médio ali de 5,71. No momento eu não estou aportando, porque eu estava aportando em outras empresas que eu achei que o preço estava bem mais atrativo no momento, que acabaram tendo algumas quedas. Mas sigo apertado e sim, provavelmente vou seguir aportando, seguindo o meu limite ali de ter sempre 10% em JSL e 10% em Simpar, investindo tanto diretamente quanto indiretamente na empresa. Por quê? Porque eu gosto dessa questão de estar exposto ao segmento logístico rodoviário, porque eu acredito que independente do cenário, com economia fraca, média ou ruim, ele acaba existindo, e principalmente quando você é um player referência, que você já tem muito tempo, como o caso da JSL de 65 anos, que você já tem parceiros fortes, independente de como performar a economia de forma fraca, média ou alta, ou independente do que performar, da commodity que performar, a JSL consegue absorver isso e continuar trazendo seus resultados ao longo do tempo. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E você aí investe nas ações da JSL? Comenta aqui embaixo para nós. Valeu, meus queridos, e abraços!